Olá, e começa agora mais um Planeta Pet. É como eu sempre digo, o nosso programa hoje está o quê? Muito especial. Nós vamos viajar até um hospital veterinário, vamos saber também de dicas sobre a nutrição animal, vamos descobrir tudo sobre comportamento animal, tudo isso e muito mais num planeta muito especial para você. E já para começarmos, vamos então dar um pulinho lá no Hospital do Restelo e falar com um dos doutores que tem uma particularidade pela área da oftalmologia. Me parece que o exame correu muito bem. Vamos a isso. Me parece que ele já teve alguma intervenção. Qual que é o caso dele em si? Ele teve aqui uma úlcera perfurante neste garito e perdeu mesmo o globo ocular. Teve que remover o globo ocular, e que ele tem só a pele superada, e aqui uma prótese. Agora já foi há uns anos que ele fez, há 2 anos, 3 anos, e tem aqui um seroma que a gente vai equacionar e eventualmente tratar. Ok. E nessa consulta de reavaliação, de facto também o doutor Diogo tem analisado aqui o outro olhinho. Ele veio principalmente por causa do outro olho, porque este seroma também já é antigo, dá-lhe poucos problemas. Este teve uma úlcera de córnea, aliás, ele já teve vários também. Tem ali uma pigmentação na córnea, tem uma série de quistos. É isso que a gente também tem que ver. Numa consulta de reavaliação, por exemplo, no caso do Ali que já foi intervencionado, ou seja, de fato, o que o Dr. Diogo tem que fazer? Quais são todos os procedimentos? É assim, ele vem com um problema específico, por causa de uma úlcera de córnea, mas normalmente aquilo que a gente tem que ver é os reflexos. A gente já viu, é muito importante que ficarmos que está visual, que está confortável, com a rotina, e depois fazer uma boa avaliação de todas as estruturas oculares. A gente usa vários instrumentos para fazer, tal e qual como se faz em oftalmologia humana. Usamos um biomicroscópio, nos cães usamos portátil, para podermos adaptar também à posição da cabeça do cão. É importante ver também a pressão intraocular, usamos muitos parantes também para ver como está a saúde da córnea, mais frequente é a fluoxeína. E também ver o estado da retina. O Bulldog é predisposto a uma série de problemas e o Ali gosta de colecioná-los, infelizmente. E nesse caso ele teve, como o doutor disse, uma lesão perfurante mesmo. Uma úlcera perfurante que não teve possibilidade de fazer a reconstrução. Muitas das úlceras a gente consegue fazer a reconstrução, no caso do Ali, não, ele acabou mesmo por perder o globo ocular. Ok. A saúde dos olhinhos é fundamental também, não é? Nos animais, muitas vezes as pessoas acabam por deixar passar, não é nada, é uma manchinha que tem nos olhos, tem que se ter muita atenção. Claro, tem que ter muita atenção. Aqui o Ali tem uma tutora extremosa, sempre tratou muito bem dele. Daí que também há a mesma coisa, ainda por cima agora só com o olhito. Estamos muito atentos, já ouvimos há bastante tempo. Tudo o que aparece no olhito direito, nós avaliamos logo.
outra que você colocou agora, doutor? Sim, é um anestésico local, só para Ok. que a medição da pessoa seja um pouquinho mais confortável. Só pegar um pouquinho aqui a cabecinha dele. Muito bem. É muito importante a transparência do quarto. Se o olho está transparente, a luz penetra, estimula a retina e a visão concretiza-se. É importante que a gente verifique que, apesar das lesões que ele tem a nível da córnea, das cicatrizes que tem, não tornam uma transparência de forma significativa. E pronto. Está bastante melhor. E agora está super bem, Sim. vai embora para casa. Vai embora para casa, vamos fazer uns ajustes tecidos na medicação dele. Ok. Daqui por 2 meses vou vê-lo novamente, 2, 3 meses vamos ver novamente para ver a questão dos quistos, a não ser que haja alguma alteração. Também ver a questão aqui do olho enucleado, portanto esta lesão quística também que é diferente que ele tem aqui, que é para depois fazermos um planeamento de cirurgia também mediante a necessidade. Ok, portanto, boas notícias hoje. Notícias, sim. Que bom, Miley. Então, olha, faz assim, um beijinho assim para não ficar com o batom vermelho. É de boas notícias que nós gostamos. Sim, exato. Né, Ali? Pronto. Legal. Muito bem, e assim deu para tirarmos algumas dúvidas em relação aos cuidados que nós temos que ter com os nossos animais de estimação e principalmente a atenção que temos que ter pelas atitudes que eles podem manifestar ao longo do dia a dia quando fala-se da saúde dos olhinhos. E agora, dando continuidade ao nosso planeta, vamos descobrir o que uma alimentação correta é capaz de fazer tão bem. Doutora Catarina, obrigada por nos receber aqui na Dogs Wish. E agora eu gostaria de saber um pouquinho sobre esta inovação, que já vem de alguns anos, mas que algumas pessoas ainda desconhecem, que é sobre a alimentação dos animais, mas de uma forma diferente. Explica para nós. Então, isto é o tipo de alimentação que fazemos aqui, é a alimentação BARF, que é Biologically Appropriate Raw Food. É comida crua, que pretende imitar o que seria a alimentação dos antepassados do cão e do gato. Nós fazemos maioritariamente para cão, mas também temos alguns pedidos para gatos, que ainda faz mais sentido, porque o gato é 100% carnívoro. Okay. E é muito importante fazer uma alimentação carnívora, não é? À base de carne. Quando você fala que uma alimentação que imita como era no antepassado, ou seja, no instinto deles de caça, exatamente. Como supostamente como eles se encontrariam sim, na natureza. Sim, é um modelo de presa, exatamente, como se fossem caçar, mas em vez de caçarem, o dono vem comprar e leva a comidinha já toda. E como é que vocês feita. fazem? E o que é que vocês de facto que colocam? Exato. Tem a parte de fonte de proteína, que é mais ou menos 80%, que tem carne, uma parte com osso, outra parte sem osso e vísceras. E depois usamos muito variados legumes e fruta, que vamos variando consoante a altura do ano, o que for
o que for da época. E, por exemplo, depois implica-se também em relação à sensibilidade de alguns animais, Sim, mediante sim, alguma sim. proteína que, ou seja, não possam consumir Exatamente. para evitar algum tipo Sim, de alergias, sim. enfim. Pronto, as alergias podem ser proteínas animais ou vegetais e nós aqui não usamos nada de cereais, de grãos de cereais. Muitos animais são alérgicos a trigo, milho. Aqui não usamos nada disso. O que pode haver são alergias ao frango, à proteína do frango, do peru, e aí usamos rapidamente substitui-se. alternativas. Exatamente. Como vê ali, já estivemos a ver nas arcas, todos os potes estão identificados, são feitos mesmo para aqueles cães específicos. Ok. Há cães que não se dão bem com cenoura, nós não pomos cenoura, outros não gostam de couve, não pomos couve. É uma alimentação super mesmo personalizada. Exatamente. Com aquilo que eles mais gostam. Sim, sim. Porque é uma cozinha pequena, tentamos também gerir aqui os clientes, não podemos aceitar todos os clientes, Claro. porque não temos maneira de produzir quantidades industriais. Nós aqui, por exemplo, cada dia de produção normalmente fazemos 120 kg de comida. De alimentação. Exatamente. E que sai logo, é tudo vendido. E como é que é estipulada a quantidade da alimentação dada para o animal? Porque quando as pessoas compram as rações, normalmente já vem Tem a aquelas tabela, medidas, exatamente. os copos que não são tão fiáveis, mas Sim. que ajudam Sim, numa não. instrução. E nessa quantidade de comida, como é que as pessoas podem Aqui nós dosar? sabemos, aqui também com a experiência que fui ganhando com este tipo de alimentação e que já são muitos cães que alimentamos, consegui perceber o tipo de cão. Um cão mais pequeno, por exemplo, ou mais novo, consome proporcionalmente mais comida, ou seja, uma percentagem maior do seu peso corporal em comida, que varia. Um cão de raça pequena pode ir de 5 a 10% do peso em comida. Por exemplo, a Maria come 400 gramas, tem 7 kg e tal, 8 kg, come 400 gramas por dia, em duas, 3 refeições por dia. Os cães pequenos normalmente comem 3 refeições por dia. E depois, no caso, por exemplo, de animais geriátricos, também tem que ser feita uma alimentação normalmente mais específica, depois não é? Sim, aí já diminuímos a quantidade de proteína e também a quantidade consumida também vai ser menor, porque o metabolismo já é mais lento e os cães depois ficam com tendência para ganhar peso se comerem o que comiam quando eram jovens. A alimentação ela é fresca, ela é feita todos os dias? Nós fazemos entre 2 a 5 dias por semana, 4 dias. E congelamos, a comida é feita aqui fresca, é congelada e depois o dono só tem que descongelar as porções individuais e servir. Descongela num processo normal? É banho-maria? É micro-ondas? Como é que é? Micro-ondas supostamente já volta, já começa a aquecer a comida, não é? É de evitar. Que não é o ideal. Exatamente. Quando temos pressa, esquecemos de pôr o ideal é pôr no frigorífico. Exato, para descongelar naturalmente. Exatamente. Mas aí vai demorar quase 24 horas a descongelar. Pois. Mas é a maneira mais segura. E depois, um pouco antes de servir a refeição, pôr a temperatura ambiente para não servir a comida tão fresca, não é? Para mais próximo da temperatura ambiente. Se temos pressa e nos esquecemos de pôr no frigorífico, podemos pôr em banho-maria com água quente. É o mais indicado mais rápido. nessa situação. Exatamente. Ou seja, as pessoas também que têm mais curiosidade podem supostamente fazer esse tipo de alimentação em casa. Sim, é possível. É prático. É assim, depende do cão. Se for um cão grande e quantidades também grandes, depende se a pessoa quer ou dar os pedaços de carne em pedaços. Se for para triturar, tem que ter a maquinaria necessária. E esse tipo de alimentação mistura-se com a alimentação seca, ou seja, com as rações ou não? É possível. Nós conseguimos, eu no início falo com o cliente, saber quais são as expectativas, se pretende dar 100% barf ou conciliar com a ração e
e podemos fazer, por exemplo, uma refeição barf e uma refeição de ração. E Todos os animais que chegam aqui na Dogs Wish passam por uma consulta de nutrição para perceber aquilo que é necessário o ideal, ou não? ou uma consulta ou uma conversa, pronto, Claro. um aconselhamento que fazemos aqui, porque eu faço também consultas de nutrição para quem quer fazer a alimentação em casa. Claro. Agora, até parece um contrassenso, porque a gente deu uma olhada ali e nós vimos alguns petiscos, umas bolachinhas, que eles devem adorar, ou seja, devem esperar mesmo aquele momento do dia pela bolachinha. Entram aqui também muitos animais precisando de dieta, ou seja, fazer mesmo dieta de restrição. Mas com esta alimentação é muito fácil fazer dieta aos cães. Porque controla-se de uma forma mais fácil. Sacia muito mais, porque é uma alimentação rica em carne e por ser úmida também sacia mais, enche mais. E aí não tem problema dar um petisquinho para o animal. Não, pode dar de vez em quando. E é tão bom. Não, isto tem um ar assim muito, parece artificial, mas não. Tudo o que se vê ali de corantes são corantes naturais. É feito numa cozinha pequenina da Rossi Pets, que é uma marca mesmo de pastelaria canina. E que eles fazem bolachas, cupcakes, donuts, bolos de aniversário. Ai, que delícia! Ou seja, é possível montar... Dá até vontade da gente comer, não é? Porque hoje em dia já existem os aquilo petiscos que os donos comem, que os próprios os cães Mas isto comem. nós podemos comer. Aqui não tem açúcar, não nos vai saber como um doce. Mas pode ter mel, há aqui alguns biscoitos com mel e tem muitos ingredientes que eles podem comer. Muitos ingredientes saborosos. Sim. Agora, só para finalizarmos e até para ficar um aviso, a gente sabe que hoje em dia tem se tornado um bocado moda os proprietários que são veganos tornarem os animais também veganos. Ou seja, e aqui nós especificamos o quanto a proteína é importante. O que a doutora, entretanto, a doutora Catarina acha a respeito dessa opinião? Eu também não posso uma concordar, pessoa responsável não pela posso nutrição. concordar, e temos imensos clientes vegetarianos e veganos aqui na loja, mas que compreendem que não é o mais adaptado para os seus animais, visto que eles são carnívoros ou maioritariamente carnívoros. Para mim é uma irresponsabilidade estar a privá-los da proteína animal. Exato. Portanto, não podemos substituir, porque a maneira como o animal digere e metaboliza a proteína animal é diferente da vegetal. E isso tem consequências para o fígado, para os rins, que se calhar não a não curto é agora, prazo, mas a longo prazo. Exatamente. Doutora Catarina, muito obrigada. Obrigada eu. Com certeza absoluta, acho que muita gente ficou assim curiosa com a Dogs Wish. Sim. E olha, vou dizer uma coisa. Por cá. A partir de agora o meu patudo também vai comer muito Dogs Wish. Boa. Obrigada. E aí ficam algumas dicas para você poder alimentar ainda melhor o seu animalzinho de estimação, não é verdade? Tava tudo tão bom, até eu tive vontade de comer. Bom, vamos então aqui dar a continuidade e agora me parece que nós vamos falar sobre uma das medicinas complementares. É isso mesmo, ou seja, completa algum tratamento que o animal esteja fazendo, mas com uma outra técnica. Ficou curioso? Então vamos a isso.
Karina, hoje nós vamos acompanhar aqui uma sessão de acupuntura. De fato, o que é acupuntura e por que se faz acupuntura? A acupuntura é uma das especialidades da medicina chinesa, que veio da China, já criada há mais de 3.000 anos atrás, e a acupuntura é a principal técnica utilizada para a cura. A acupuntura utiliza uma agulha e é a questão de inserir a agulha num ponto de acupuntura específico para fazer com que os próprios meridianos comecem a circular como deve ser e prevenir ou tratar a doença. E no caso, por exemplo, hoje nós temos um paciente, o Zen, que tem 13 anos. E qual é a queixa do Zen? O Zen, com 13 anos, já tem todas aquelas queixas do animal já sênior, não é? As suas artroses, tem displasia de anca, uma vez que também é um Golden, não é? Tem também hipotiroidismo, que está a ser tratado com a medicina convencional. E vamos tratando os seus problemas de artrose, colunas e anca com a acupuntura e outras técnicas de acupuntura, como a moxabustão, como a farmacopuntura. Por vezes utilizamos também a eletroestimulação, embora não seja muito frequente. E ele assim vai andando. Portanto, quando nós falamos da acupuntura em si, a gente pode tratar tanto doenças metabólicas, como o caso da questão do problema da tireoide que ele tem, como também ortopédicas. Sim, a medicina chinesa é uma medicina, portanto, trata todo tipo de doença, não é? Mas, assim como a medicina ocidental é melhor a tratar doenças mais agudas, a medicina oriental é melhor a tratar doenças mais crónicas. E atualmente ela é considerada uma medicina complementar. Quando você fala da farmacocultura, de fato o que é? A farmacopuntura é a inserção de medicamentos, fármacos, em pontos de acupuntura, fazendo que não só demos esse fármaco em doses muito menores que normalmente são necessárias, mas também estimulamos pontos de acupuntura durante mais tempo, uma vez que esses pontos de acupuntura vão potenciar o fármaco. Ou seja, você faz os pontos de acupuntura, que é o que nós vamos acompanhar, e depois você faz a injeção do fármaco e consequentemente, ele continua a estimular aquele ponto. Exatamente. E já foi mais do que comprovado que a medicina, no caso a oriental, faz realmente efeito e ajuda mesmo com a medicina tradicional. Já existem diversos estudos e recentemente eu dei conta com um estudo que até foi publicado na revista conhecida mundialmente Stem Cells, que divulgou o fato de, através de um ponto de acupuntura, consegue estimular a medula espinal, diretamente a medula espinal, e o hipotálamo, que fica no centro do cérebro, e o hipotálamo consegue libertar as células estaminais para o corpo. E não só tem células estaminais que vai aumentar a cicatrização do problema que o corpo tem, como também se encontraram colagênio, que serve para cicatrização dos tendões e ligamentos, em maior número de circulação, e também células anti-inflamatórias, que é demonstrado acelerar a velocidade de cicatrização das lesões. Então, depois dessa publicação, já não existe mais aquele contrassenso que sempre diziam, afinal isso não funciona. Vai sempre haver esse contrassenso. Porque aquela luta entre a medicina ocidental e os outros tipos de medicina, não é? Vai sempre haver esses pé atrás. E como é que a gente consegue, por exemplo, reconhecer os pontos exatos? Cada tipo de doença ou problema apresentado pelo animal é um ponto exato a ser estimulado, ou existem sempre aqueles pontos fixos e depois alguns outros a mais? Cada paciente, nós não tratamos uma doença, nós tratamos o paciente em si. Então, num tratamento... Um equilíbrio total. É um equilíbrio total. Então, num tratamento eu posso utilizar determinados pontos de acupuntura, no tratamento a seguir eu vou reavaliar novamente o paciente e vou elaborar um novo protocolo para ele, ou utilizar o mesmo de acordo com
com a evolução do meu paciente, de acordo com como ele está no momento. Ok. Por exemplo, no caso do Zen, que nós já tínhamos dito aqui, ele tem uma doença, um problema metabólico e também uma questão ortopédica. Mas aqueles animais que são extremamente excitados, ou seja, ou até mesmo muito nervosos, agressivos, no caso, a acupuntura também serve para isso? Também serve para isso. Estava perguntando se serve para acalmar e relaxar. Serve. Eu nunca tive problema em fazer acupuntura. Existe um pontinho que geralmente desliga o cérebro deles, que eles ficam muito calminhos durante a acupuntura. Ai, acho que tem muita gente que vai querer saber qual é esse pontinho. É um pontinho aqui na cabeça, geralmente também levam, quando as pessoas vão fazer acupuntura, eu geralmente utilizo no centro da cabeça, não é? Que eles realmente relaxam bastante durante a acupuntura. Portanto, mesmo animais nervosos, agressivos, geralmente ficam muito relaxados e muitos até dormem. O Zen costuma dormir durante os tratamentos de acupuntura. E só para finalizarmos, quando você comenta em relação à eletroestimulação, portanto, você faz os pontos de acupuntura e faz eletroestimulação, mas qual que é a diferença, então, por exemplo, da farmacocultura para eletroestimulação? O que é que age? Qual que é a diferença desse procedimento? A farmacocultura vai não só estimular com o fármaco em si, sim, como também vai estimular um ponto específico. Exato, que esse você já tinha explicado. Exato. Agora, em relação à eletroestimulação... A eletroestimulação vai estimular todo um caminho. Geralmente, utilizamos a farmacocultura para estimular os caminhos dos nervos, para estimular os nervos, ou então aumentar a vascularização de uma determinada zona. Por exemplo, na displasia de anca, utilizamos a volta da cabeça do fêmur, estimulando a formação de lubrificação intraarticular e vascularização periarticular. Quando a doutora Sabrina fala da displasia de anca, é quando o animalzinho na parte de trás, ou seja, nas perninhas de trás, não consegue ali movimentar-se muito bem. A cabeça do fêmur não está encaixada como deve ser. Geralmente não está coapta direitinho. Exatamente. Então o animal anda um bocadinho torto e é para isso que também serve. Bom, então nós vamos acompanhar a acupuntura do Zen e com certeza... Ai, olha, até eu já tô ficando relaxada só de olhar para aquelas agulhas. Vamos a isso. Vamos. Isabel, você sendo proprietária do Zen, o que você tem sentido de diferença desde quando ele começou a fazer estas sessões? O Zen teve doente quando tinha 7 anos de idade, começou a coxear e daí recomendaram-me a Sabrina para fazer a acupuntura. O Zen coxeava muito, deixou de coxear, ele faz esta medicina desde há 6 anos atrás e tem-se mantido a locomover-se muito bem. De uma forma melhor. Portanto, a evolução através deste tratamento foi muito maior do que se tivesse, se calhar, continuado com só uma fisioterapia, alguma coisa do gênero? Isso não lhe posso dizer, porque ele só fez a medicina ocidental com anti-inflamatórios e coisas do género e depois recorri logo à acupuntura. Justamente para eliminar um bocado esse excesso dos fármacos. Inclusive foi recomendado pela médica veterinária que o acompanhou na altura
tem feito há 6 anos esta parte e tem-se dado bem. E o que ele mais gosta ali? Porque eu percebo que a partir do momento que a doutora Sabrina coloca as agulhinhas, principalmente dos pontos da cabeça, ele fica mais sereno e fica mais confortável e depois fica assim, como vocês já viram, que até dorme com as agulhas postas. E pronto, e fica todo contente e gosta dela. E quando ela vai esperar lá à porta, hoje não, porque era muita gente, mas vai esperar lá à porta, todo contente, e vai buscar os bonecos. Vai mostrar os bonecos novos, Exato. Inclusive veio mostrar um boneco novo para mim também. Exatamente. Hoje. E o que é mais interessante é justamente, por exemplo, a gente percebe que é um tipo de tratamento em que não causa dor ao animal, ou seja, aquele pequeno trauma que às vezes os animais criam quando vem o médico veterinário, a bata branca, clínica, que eles já até freiam ali na porta de entrada da clínica e não querem. Aqui, pelo visto, ele recebe a doutora Sabrina muito bem. Muito bem, mas a doutora Sabrina e qualquer veterinário, o cão gosta dos veterinários todos. O seu gosta? É um cão bem cuidado, então. Não foge das clínicas, nada. Eu nunca tive um outro animal, uma cadela, que a 1 quilómetro do veterinário já tinha febre e já estava em delírio. A 1 quilómetro ela já sabia que ia para ali e ficar. O Zen não, o Zen é super pacífico, então com a acupuntura é super serena. E parece que a Isabel tem outro animalzinho de estimação também. Não é bem meu, é do meu filho, é um bulldog francês. E nunca precisou recorrer à acupuntura para nada? Eu já falei nisso ao meu filho várias vezes, porque ela tem um problema de pele. Como é que se chama, Sabrina? Uma atopia. Exatamente, e faz cortisona, e eu já lhe falei, pronto, mas ele tem uma vida muito ocupada. E é normalmente eu percebi que a Isabel é muito favorável a essas sessões de acupuntura quando fala-se na eliminação de algum fármaco que o animal esteja a utilizar com muita frequência, como foi o caso do Zen, no caso deste bulldog francês que tem um problema de pele. No meu caso. No seu caso, da medicina humana também, não é? Não, é o que eu também faço. A partir do momento foi para a acupuntura. Exatamente, eu também faço. E prefiro esta situação do que estar a tomar medicamentos. Mas pronto. Portanto, a melhora é mais do que visível, é para continuar. Claro. Ou seja, ele já faz há 6 anos, vai continuar até ser vivo, que espero que seja por mais anos. Mais 10 então, não é? Não acredito que sejam 10, mas pelo menos que sejam mais Nós alguns. estamos aqui conversando porque, entretanto, o Zen tá na sessão dele de acupuntura, que eu tô até eu com vontade de deitar ali no tapetinho, com a doutora Sabrina, dar festinhas, e nós vamos continuar aqui, porque agora vem também a parte da farmacocultura que nós vamos acompanhar. Vamos a isso.
Sabrina, finalizamos então aqui a sessão de hoje. Como é que correu? Correu muito bem, o Zen portou-se lindamente como sempre. Dormiu, descansou, estava ali super relaxado. Sim, e agora acorda muito mais bem disposto para voltar a correr, não é? Ou seja, agora ele vai ficar com menos dor, sentir... Geralmente, depois da sessão de acupuntura, eles passam as primeiras 24 horas relaxando. Eles relaxam, ficam muito serenos, muito calmos. E depois começam a aumentar a energia e a vivacidade 24 horas depois. O procedimento todo durou quanto tempo? Por volta de 45 minutos, 1 hora. É o que normalmente demora. Entre a aplicação do... Inclusive, quando você fez a aplicação do fármaco, o que era? Era Neurobion. Era vitamina B1, B6 e B12, que ajuda na parte do aparelho musculoesquelético e também na parte neurológica, não é? Portanto, vitaminas. Vitaminas. Então, você já ficou mais vitaminado hoje. E é isso. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada. Obrigada eu. Olha, só de ver aquelas agulhinhas, não era comigo. Mas já que é indolor e eles relaxam daquela forma, gente, realmente o Zen estava muito zen. Bom, agora nós vamos para um outro lado. Já que o Zen estava muito zen, nem todos os animaizinhos de estimação têm este perfil. Muitas vezes deixam os proprietários assim de cabelos em pé com o seu comportamento. E é por isso que eu fui lá até o Instituto do Animal conversar com a Sílvia sobre comportamento animal. Será que aquilo que o seu animalzinho de estimação anda a manifestar tem como melhorar? Eu acho que tem. Vamos a isso. Quando nós falamos de Instituto do Animal, falamos do quê? Falamos de bem-estar e comportamento animal, em termos gerais, muito prevenção e resolução de problemas de comportamento que, sobretudo cães e gatos, podem vir a ter durante a sua vida. Apostamos muito na prevenção, através da informação que passamos a donos e a profissionais do setor, desde treinadores, pet sitters, dog walkers, etc., que tentamos, portanto, munir de ferramentas para poderem cada um dar o seu contributo para que os animais cresçam felizes e equilibrados. Quando falamos da parte do comportamento animal, quais são as maiores queixas que a Sílvia tem? Recebem aqui para nós? Em termos de consultas, os problemas mais comuns são ansiedade por separação, portanto, os cães que têm dificuldade em ficarem longe dos donos. A reatividade, que é muitas vezes confundida com agressividade, ou seja, temos muitas pessoas que nos procuram para consulta convencidos que os seus cães são agressivos, cães e gatos também agressivos, mas na realidade não, é outra questão, e pronto. E ultimamente tem aparecido muito um problema que é a chamada guarda de recursos, que pode terminar em situações complexas. É um comportamento normal que os cães podem ter, portanto a guarda de recursos, aliás, como nós humanos também temos a tendência para defender aquilo que é nosso. Claro. E se não gostamos que uma pessoa estranha fale com o nosso filho ou invada um bocadinho o espaço do nosso filho, não gostamos que alguém estranho se aproxime do nosso carro de uma forma que não compreendemos, portanto, e temos tendência para reagir, mas nós reagimos
como os humanos reagem. De uma forma Os mais cães, consciente. sim, Nem sempre, mas... Nem sempre, sim. Há pessoas que com pouco autocontrole também têm intervenções, não é, atípicas, mas pronto. A normalidade podemos considerar que é as pessoas reagirem com algumas, mas preocupadas com aquilo que é considerado seu, não é? Sejam bens materiais ou bens imateriais. Portanto, no caso, eles adotam como... Esse daqui tá ótimo, aqui no meio da entrevista. Adotam mesmo num sentido de proteção, mas até uma proteção um bocado mais exagerada. Sim, só que a questão é assim, não, o comportamento é normal, ou seja, proteger aquilo que para eles é valioso, que pode ser o dono, fazem proteção do próprio dono face a riscos que eles veem, medos e riscos que eles podem estar a ver, mas que na realidade depois podem existir ou não, não é? Se calhar o dono não está efetivamente em perigo, mas eles podem achar que sim, nomeadamente com a aproximação, por exemplo, de um estranho, e podem reagir. Portanto, pode ser proteção do dono, proteção de comida, proteção de brinquedos. Da própria casa. Proteção do espaço, do território. Exato. Proteção de um lugar de conforto, nomeadamente os sofás, tem sido muito objeto de grandes perturbações. Pois é, a Silvia comentou comigo uma questão de certos animais que às vezes intitulam-se ali donos daquele espaço do sofá e não permitem que os proprietários, ou seja, que os tutores, sentem-se ali, é isso mesmo? Exatamente, portanto, os donos, quando habituam um animal a usufruir de um determinado espaço, pode ser o sofá ou pode ser a sua própria cama. Se for a sua própria cama, tudo bem, porque à partida não vem uma visita sentar-se ou deitar-se na cama do cão, não é? Claro. Agora, no sofá, que é partilhado por pessoas, é muitas vezes dado a possibilidade ao animal de se deitar lá, confortavelmente. Então, com o tempo, se isto for perpetuado e se for mantido, com o tempo, o cão vai achar, ou o gato, mas nós temos tido aqui muitos casos com cães, o cão vai perceber que aquele lugar está-lhe destinado. Que é dele. Que é dele, sim. E, portanto, ele quer proteger aquele espaço. E então, sim, não compreende porque é que, de repente, se um dia nós quisermos que o cão saia e se ele não estiver preparado com um comando, porque isto tem maneira muito de resolver, que é o dono, da mesma maneira que pode criar um comando verbal, por exemplo, a dizer, anda, vem, deita, senta aqui. Tudo isto são comandos que pode habituar o cão a que só vai para o sofá à luz do comando. Claro. Se não chamar, o cão não pode ir. E depois, um comando também para sair, quer dizer, sai, levanta-te, agora não. E então, se isto for criado desde raiz, não há problema nenhum, porque o cão habitua-se a respeitar o primeiro comando e o comando de saída também. Muito bem. O problema é quando os donos não sabem. Não criam esse vínculo. Não criam esta a lógica dos comandos, então eles começam de facto a sentir-se muito confortáveis naquele espaço e depois é difícil de sair e não percebem que, porque chegou a avó, porque chegou o tio, que tem que dar o lugar e portanto o que é que tem acontecido? Temos tido casos muito graves de agressividade dentro da própria família, com as pessoas de sempre, mas em resposta a uma guarda de recursos, que, como eu digo, o comportamento é normal, mas não é tolerável se eles reagirem de maneira desproporcionada, não é? Nós estamos muito acostumados a dizer também que muitas vezes quando nós já estamos mais velhos, que a gente não consegue mudar o nosso comportamento. Com os animais acontece da mesma forma ou independentemente da idade, é sempre possível alterar o comportamento? É, sim senhora. Os cães aprendem sempre, está demonstrado, cães em condições normais e gatos também, não é? Eles são espécies diferentes, mas em termos de comportamento, eles são permeáveis à aprendizagem durante toda a vida. Portanto, como eu digo, se não houver problemas físicos ou questões especiais, não é? Claro. Pode haver algum problema que impeça essa aprendizagem, mas em condições normais, os cães e os gatos aprendem sempre. Agora, mas pode demorar um bocadinho mais tempo. Claro. Está bem? Portanto, aprendem, mas leva um bocadinho mais de tempo. Sim, portanto, ou seja, temos de ter um bocadinho mais de paciência, mas estão sempre abertos a novas... Ou seja, a insistir nos comandos, é muito pelo reforço positivo, não é? Que vocês acabam por atuar na parte do comportamento. Aqui no Instituto, todas as técnicas que utilizamos, tanto de treino de obediência como de modificação comportamental, uns para prevenir, outros para resolver problemas. Para remediar já. Sim, é sempre com base no reforço positivo.
E o mais importante de tudo, inclusive para os proprietários, é a insistência, porque acabam por desistir pelo meio do caminho. Não responde a primeira, a segunda, a terceira, É verdade, acabam por desistir. Mas eu diria que há duas situações. Há situações banais, comuns, tanto de treino de prevenção e de modificação comportamental, por exemplo, ansiedade por separação resolve-se muito bem. Há questões que se resolvem muito facilmente. Agora, os casos mais difíceis, nomeadamente os medos são dos problemas mais difíceis de tratar. Difíceis, quer dizer, só porque exigem muito tempo e muita paciência. Até porque precisa perceber de facto o que é que lhe origem, dá o ora medo, bem, não é? O que é que ele está ali a responder. Primeiro, o que é que, saber do que é que tem medo e depois Exato. fazer o que é que despoleta, o que nós chamamos de trigger, o que é que está a despoletar o medo em cada circunstância, não é? Mas isto, pronto, isto faz com uma avaliação, um diagnóstico e percebe-se, depois de perceber o que é que está na origem do comportamento indesejado, tem que se trabalhar. Mas e aí é que muitas vezes desiste-se porque de facto o caminho é longo, mas por exemplo os nossos técnicos costumam logo avisar os donos, dizer quando o assunto é difícil, dizem logo, olha, mas isto só é para quem tem resistência emocional e quem tem algum tempo também, assim, não é uma coisa do outro mundo. Basta aplicar os exercícios que os nossos técnicos transmitem. Todos os dias, um bocadinho, entre 10, 15, 20 minutos, mas dentro das rotinas diárias. Quando no ato de dar a comida, se trata, por exemplo, de guarda de recursos, ou nos passeios habituais, portanto, é aproveitar as rotinas habituais para introduzir ali novas formas de agir, para ir com isso incutindo os novos comportamentos. Se isso for feito com muita perseverança, e nós temos casos que eu às vezes, a sério, vejo, temos donos, temos casos que eu penso só com a perseverança e aquela dedicação emocional dos donos é que foi possível, porque eu acho que a grande maioria dos donos, perante casos difíceis, desistem. É aquilo que você teve a me contar também aqui em Off the Records, que inclusive já teve o caso de um cão que estava supostamente até para eutanásia, porque os donos já não sabiam mais o que fazer, era mediante agressividade. Não foi um problema de guarda de recursos, ou seja, vieram uma consulta preocupados porque tinha havido um comportamento de agressividade em relação a um dos membros da família. Pronto, percebeu-se, logo identificou-se na primeira consulta que tratava-se de guarda de recursos e marcaram-se treinos para trabalhar sobre a guarda de recursos, para fazer com que a reação, portanto, sendo, como eu dizia, a guarda de recursos normal, um comportamento normal, mas não é admissível os danos que provoquem em pessoas e outros, não é? Como consequência disso. Então, marcaram-se os treinos, entretanto, entre a consulta e os treinos, meteu-se o Natal, convidaram a visitar. E a técnica tinha dito, mas não até lá nunca mais o cão entra na sala onde está o sofá. Exato. Até começámos a trabalhar, não é? Porque ainda não havia desensibilização ao Alzheimer, também outra coisa que se podia ter feito logo era então Alzheimer no cãozinho, para ele, e pronto, e vivem todos felizes. Como o cão não estava habituado ao Alzheimer, nós vemos o Alzheimer não como um castigo, então temos que, os técnicos têm que preparar a desensibilização para eles aceitarem o Alzheimer bem, tranquilos, um Alzheimer que seja confortável, portanto, que o deixe respirar, que o deixe beber, que, portanto, nada aversivo, não é? E só depois disso, de ele estar preparado para aceitar bem o Alzheimer, é que podemos fazer dele uma defesa e até uma ferramenta de treino, digamos assim. Naquele caso, como não houve tempo, portanto, marcaram-se os treinos, mas diz-se, o cão não pode entrar na sala até começarmos a trabalhar de facto. E entrou na sala, aconteceu que meteu-se o Natal, pronto, vieram visitas, uma visita levou também, por acaso não foi uma coisa, ao que nos foi dada a conhecer. Não foi uma coisa muito violenta, mas pronto, foi um mordiscar, foi um chega para lá. Como quem diz, porquê? Porque o cão estava lá no seu sofá, sentado, houve uma senhora da família que quis sentar também e o cão deu-lhe um chega para lá, como quem diz, pá, desculpa lá, mas este lugar é meu, chega-te mais para lá. Tem certas coisas, por exemplo, de reações dos animais que são muito simples também de serem tratadas e que as pessoas acabam por utilizar o reforço não positivo, porém o negativo. Ou seja, quando alguém chega em casa, que eles
já estão a ladrar, a ladrar, a ladrar. Há quem use, por exemplo, barulhos de buzina ou qualquer coisa que seja algo que o incomode para que ele associe aquela situação do se eu latir muito, vou escutar aquele som que não me é agradável, não vou latir. Também existe essa parte do incentivo, mas através do incentivo negativo? Nós não usamos agora, porque eu acho que é fácil perceber. Se nós podemos levar um animal a fazer aquilo que nós, a adotar os comportamentos que nós desejamos, de uma maneira positiva e satisfeitos e até com alegria, porque é que vamos estar a sujeitá-lo a uma via mais desconfortável e que eles não gostam? Quer dizer, eu acho que ninguém quer ver, ninguém troca ver o seu animal feliz por ver o seu animal contrariado, mas com receio. E com receio, sim, com medos que depois que têm implicações a longo prazo. Claro. Portanto... E quando nós falamos desse problema quando tem a separação dos donos, como é que... Porque os donos, pronto, têm que deixar o animal, têm que ir trabalhar ou até mesmo viajar, deixam em creches. Como é que acaba por ser o tratamento desta situação? Bem, sem querer entrar em pormenores técnicos, pois cada situação é uma situação, não é? Claro. Mas, em termos gerais, o que nós podemos dizer é o seguinte: temos que perceber que os cães foram domesticados, mas não foram, no processo de domesticação, não os preparamos para ficarem sozinhos. Exato. Portanto, nós tornamos o cão já é, por natureza, social, um animal social, e os humanos contribuíram para eles se sentirem muito bem na sua própria companhia. Portanto, os cães não estão preparados para estar sozinhos, além de períodos razoáveis. Portanto, nós costumamos dizer, até 3, 4 horas, o cão tem que ter autocontrole para estar em casa feliz, mas é o que eu digo, não é estar em stress, é estar mesmo descansado, tranquilo, a dormir, a brincar, a olhar para a janela. A comer os sapatos dos donos. Não, isso é que não é suposto, não. Isso não é suposto. Eu preciso contratar o instituto para ir lá em casa. Mas há coisas que lhes damos e que eles podem, em segurança, ficar a roer e a mordiscar e, portanto, deixam então os sapatos dos donos. Portanto, não é suposto. Essa não é a solução. Não, esse é o meu problema. Agora, mas há uma série de questões de prevenção, que tanto que os donos têm a obrigação, lá está, para bem do cão, mas também da vizinhança, têm que deixar aquilo que nós chamamos o enriquecimento ambiental. Portanto, há uma série de coisas em casa que têm que ser cuidadas, não só com os objetos que lhes deixamos, que têm que ser seguros, mas que promovam ali alguma interação para eles poderem estar uma parte do tempo ocupados, mas há outras medidas que se tomam, nomeadamente deixar uma janela onde eles tenham acesso, janela fechada, mas que possam ter visão para visibilidade lá para baixo, para a rua, para ver os carros e as pessoas andar, porque isso já é também um objeto de entretenimento para eles durante algum tempo. Portanto, há uma série de questões que podem ser preparadas, também com o dono, exercícios que se pode fazer para quando o dono sair, eles de facto não ficarem tão ansiosos, e hoje em dia, felizmente, temos uma série de soluções, como disse muito bem, as creches, as pessoas que vêm passear os cães, não é? Pessoas de confiança que entram em casa e que levam o cão para passear. Portanto, tudo isso são soluções que hoje em dia ajudam os donos, que têm que trabalhar não é? 8, 9 e 10 horas, muitas vezes, mas são soluções que ajudam a colmatar essa lacuna não é? do tempo. Acaba sendo prático, porque antigamente as pessoas deixavam de ter animais de estimação porque supostamente não tinham tempo para cuidar. E atualmente existem todos esses serviços que fazem com que não ter vida, ter os filhos de 4 patas. Aquela noção antiga de não tenho vida para ter cão, sobretudo o cão que é mais exigente em termos de passeios e mesmo até de presença dos humanos, dependendo, porque se for um gato sociável, isto já não, é quase como o cão, não é só neste sentido estrito, mas portanto, já não, de facto é verdade. Portanto, hoje em dia, quem quer de facto ter um cão, sabendo que pode partilhar com ele muitos momentos da sua vida, pode ir trabalhar descansado porque tem as tais soluções a que pode recorrer e pronto, e assim evitar que ele fique muitas horas. Porque, e também aquele fator do estresse. Pois, mas o que causa... Porque geralmente os danos causados em casa só têm uma razão, que é o tédio. Exato. Porque ninguém gostava, se nós formos ver pessoas... Até nós próprios, não é? Eu não gostava de ficar fechada entre 4 paredes, como eu digo, e às vezes só uma janela ou uma varanda é importante, só em termos de espaço visual que eles possam ter. Não é até a varanda, não é por estar ao ar livre ou não estar ao ar livre, pode estar a casa fechada, até por questões de segurança, não é? Para não saírem, mas ter uma janela através da qual eles
possam estar entretidos a contar os carros ou a contar as pessoas. E também olhar os cãezinhos que passam pela rua, às Sim, vezes a passear. sim. Oh, meu amigo, a passear. Geralmente aí dá para ladrar, não é? Já dá, Eles que eles comunicam, não é? Silvia, muito obrigada pelas informações. Fica aqui mais do que uma dica para você que tem em casa um animalzinho que possa estar a manifestar algum tipo de... ou seja, tendo alguma atitude que não esteja sendo tão agradável nem para você e nem para ele próprio. Portanto, aqui também é uma opção do Instituto do Animal que dá para ajudar. Existe solução? Existe, sim, senhora. É isso, muito obrigada. Obrigada eu também. E dos casos mais fáceis aos mais difíceis, percebemos que tem solução para tudo. Portanto, desistir jamais. Insistir e persistir muitas vezes com o seu animalzinho. E agora, que tal a gente dar assim uma vista de olhos naquilo que eles andam a aprontar pela internet? Não somos só nós, eles também. Vamos a isso. É sempre muito divertido quando eles acabam por aprontar e nós temos ali o telemóvel por perto. Olha, mande você também, se você tem um vídeo engraçado do seu animal de estimação, manda pra gente, a gente pode colocar aqui no programa. Inclusive, se você também tiver alguma história de superação ou alguém que você conheça, também manda pra nós, nós fazemos questão de receber aqui no nosso programa uma história bem bacana em que os nossos animais acabam por ajudar as pessoas. Bom, hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Estivemos repletos de coisas boas, é claro, espero que vocês tenham gostado. E você já sabe, nós temos um encontro marcado, é no próximo domingo. Enquanto isso, eu acompanho também aqui a nossa programação da Curiacos TV e faço o convite para você. Continue a acompanhar a programação, também siga pelas redes sociais e você já sabe, temos um encontro marcado. Te vejo na próxima semana. Tchau!